Pessoal, hoje eu estou aqui dentro de um container com o Luiz Guilherme, da Fluid Brasil, uma empresa muito tradicional que eu gosto bastante, aqui em Jundiaí, em São Paulo. Luiz, muito obrigado por receber a gente. Obrigado por ter vindo. Eu estou felicíssimo de ver vocês, a fábrica cheia, né? Eu queria que você falasse da empresa, uma empresa que já tem bastante tempo de mercado. Bom, a Fluid, esse ano ela faz 31 anos de mercado já. Ano passado a gente fez uma festa grande de 30 anos. Que legal. A gente já com um portfólio muito grande, com muitas obras feitas, com bastante sistemas entregues, bastante coisa funcionando. Então, falar que a gente já é quase considerado uma empresa tradicional aí, há bastante tempo no mercado. É verdade. Me fala um pouco o que vocês fazem, né? Vocês são muito tradicionais de osmose reversa, mas não estão limitados a isso. Isso. A Fluid é uma empresa que ela se diversificou muito no mercado. A gente, então, se a gente for considerar, a gente tem os 3 grandes pilares nossos aqui dentro. Então, quando a gente fala de sistemas ou soluções, a gente tem diversas tecnologias que a gente engloba, então não só a osmose reversa, mas ultrafiltração, MBR, filtros disco, ultravioleta. Então, quando a gente traz tratamento de água, como a gente faz reuso, como a gente faz tratamento de efluente, como a gente entra em áreas de processo como filtração de óleo, concentração de proteína. Então, a gente atua numa gama muito grande. Quando a gente fala num outro tripé que a gente tem, que é de produtos que a gente chama, a gente mantém em estoque uma grande gama de produtos, onde a gente faz a revenda, seja de membranas de osmose, de ultrafiltração, filtros cartucho, resina de troca iônica, tanques de fibra, válvulas, bombas Procon. E a gente tem uma terceira parte do tripé, que é o terceiro pé, que é a parte de serviços. Então, a gente faz locação de container, como é desse aqui, que a gente está dentro. A gente tem a parte de operação e manutenção, a gente tem treinamentos, a gente tem monitoramento remoto de sistemas. Esse container é um que a gente consegue operar ele remotamente. Então a gente foi crescendo, foi diversificando e hoje a gente acaba fornecendo uma solução muito grande de Isso é uma coisa opções. interessante. Como que é essa operação remota? Porque às vezes você aluga um skid como esse, muito bacana, para evitar que a pessoa opere mal ou que trate mal do seu equipamento. Isso. O que a gente faz é, quando a gente faz a locação, a gente tem algumas opções que a gente pode dar para o cliente. Então, você quer que a gente opere ou você opere a máquina? Tá, ou se o cliente deseja que ele opere, então a gente fala assim, então ó, essa máquina já vai com um monitoramento remoto. Então, a gente consegue acompanhar a operação do cliente daqui de dentro do escritório, independente de onde o cliente esteja, e a gente tem reuniões semanais, diárias, mensais com o cliente para ver aonde ele está errando, o que pode ser melhorado, como ele consegue reduzir consumo de químico, prolongar a vida útil de membrana. Então, o monitoramento ajuda em tudo isso. Outra opção é, eu quero que a Fluid opere o sistema, sem problema nenhum. A gente coloca uma equipe nossa para a operação, seja ela em horário administrativo, seja 24 horas por dia. Entendi. Então, a gente consegue ir formando encontrar a melhor solução para o cliente. Eu fiquei muito impressionado com o estoque deles, quer dizer, isso te dá agilidade para a venda, de reposição de material, de resina, né? Isso é um grande diferencial nosso. A gente mantém um estoque grande, de uma diversidade de produtos muito grande. Então, normalmente, quando qualquer cliente tem uma emergência, a gente consegue atender. Já tivemos o caso de uma grande indústria da área de bebida chegar numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, e falar, eu preciso de 90 membranas. Você tem? Tenho, eles vieram coletar aqui no sábado pela manhã, porque ia impactar na produção. Então a gente consegue ter essa agilidade de pronto atendimento para os clientes. E com relação a porte de equipamento, vocês podem fazer equipamentos pequenos e grandes, como é que está essa diversidade? Hoje o nosso foco é de equipamentos que a gente chama de médios e grandes. Normalmente, como a gente tem muitos parceiros de empresas pequenas, equipamentos de 1, 2, 3, 5 metros cúbicos, a gente acaba trabalhando junto com eles. Equipamentos maiores que isso, a gente é bem competitivo, independente da tecnologia, e atende todo o mercado daí, independente, desde bebida, alimento, açúcar e álcool,
farmacêutica, então a gente atua. Petroquímica, a gente vai numa gama muito grande. Eu lembro que não é de hoje, vocês fizeram uma planta de dessalinização de água do mar, não é? Isso, a gente forneceu, até um tempo atrás era a maior do Brasil. Sim. Foi para o Porto de Itaqui. Era uma planta, se eu não me engano, de 200 ou 300 metros cúbicos hora de dessal, onde a gente pegava a água do mar e transformava em água ultrapura. Então a gente não parava na potabilização. Entendi. Então a gente tinha 2 passos de osmose para transformar em potável, dessalinizava totalmente, passava no leito misto e fazia a alimentação de uma caldeira de alta pressão. Então fazia a remoção completa dos sais da água. E é um sistema bem mais complexo, né? Quer dizer, então vocês estão perfeitamente habilitados para esse tipo de tratamento. Sim, a gente consegue fazer dessalinização, como a gente consegue fazer convencional, como a gente é um mercado que está crescendo muito, que é o de reuso. Que não é muita gente confunde, é muito similar ao tratamento de água de uma superfície. Não, tem muita diferença, porque os componentes que estão dissolvidos na água mudam muito. Sim. Então a concepção de projeto, a concepção de design, fluxos, tudo isso muda. Então a máquina ela tem que ser construída de uma forma diferente para operar bem quando é um sistema de reuso, por exemplo. Muito bem. Olha, pessoal, vale a pena conhecer a Fluid Brasil. Nós vamos agora conversar com mais um pessoal da área técnica. Luiz, parabéns. Estou felicíssimo de ver vocês aqui. Estou impressionado com a estrutura que já está ficando pequena. Vai ter que crescer mais um pouco. Né? Já estamos precisando crescer. Obrigado pela presença. Quem quiser, a gente está disponível para visita, para reunião, para o que for necessário. Estamos de portas abertas. Pessoal, dando continuidade, estamos hoje aqui na Fluid Brasil, aqui em Jundiaí, coladinho em São Paulo. Eu estou muito impressionado com a empresa e eu estou com o Bruno Mergulhão, que trabalha na área de processos, né, da companhia. Isso que eu queria te perguntar, Bruno. Muito obrigado por nos receber. Imagina, é um prazer. A minha dúvida é, a Fluid Brasil, ela entrega uma engenharia de processo, quer dizer, eu tenho uma água com problema, você me escolhe a solução? Isso, exatamente. Hoje nós temos um corpo técnico, né, que consegue oferecer para os clientes as melhores soluções que o mercado disponibiliza de tecnologia, ou seja, nós conseguimos analisar aquilo que está sendo entregue pelo nosso cliente, atendendo, né, visando atender a expectativa dele. Então nós temos uma engenharia de processos hoje que cuida dessa parte, que pode auxiliar o cliente desde a concepção, para verificar qual que é a melhor rota processual, o que faz sentido para poder atender, querendo ou não, a expectativa do cliente. Baseado nisso, a gente consegue logo na sequência transformar isso naquilo que a gente chama de projeto detalhado, ou seja, a gente consegue pegar tudo aquilo que a gente pensou, visualizou na melhor maneira de processo, passar para o projeto detalhado, a fim do que a concepção do projeto detalhado seja de acordo com aquilo que o cliente tem de expectativa. Então a gente consegue unir tanto a parte de processo como projeto e também outras áreas da empresa. E em termos de entrega, quer dizer, então você entrega um pacote, né? E vocês também fazem montagem de campo, partida. Exatamente. Então vamos lá. A gente tem toda a parte de processo, da parte de projeto, e depois a gente consegue ir até o cliente e fazer toda a instalação eletromecânica até o momento que a gente vai para o comissionamento e partida, onde a gente vai lá com os nossos técnicos e a gente consegue colocar durante o comissionamento e partida aquilo que realmente o cliente exigiu de nós lá atrás. Tá. Isso tudo é possível, Pacheco, por quê? Porque hoje a Fluid consegue fornecer dentro do portfólio dela, o que a gente chama aqui, que a gente fala que a gente consegue fechar o ciclo daquilo, da necessidade do cliente. Ou seja, quando o cliente tem uma necessidade de um processo, a gente consegue empregar as melhores técnicas para o projeto. E, consequentemente, a gente consegue também empregar as melhores técnicas durante o comissionamento e a partida. Tudo isso porque a gente também tem uma grande parte de operações dentro da Fluid. Então, como vocês viram agora de pouco, alguns containers nossos, nós temos o know-how da operação. O que isso quer dizer? Nós sabemos exatamente quais são as dores do cliente. Exatamente. Porque nós temos os nossos operadores reportam para nós temos, através do monitoramento remoto, a gente consegue identificar com antecedência algumas tendências do cliente. Tudo isso, essa integração que nós temos entre processos, projetos e a área de serviços, que querendo ou não é a responsável por estar fazendo a operação, faz com que o nosso processo lá atrás já nasça de uma maneira que é um diferencial no mercado. Entendi. Porque nós conseguimos entender desde a concepção realmente qual que é a necessidade do cliente lá no final. Isso nós podemos mostrar, né, através de diversos projetos que foram entregues ao longo desses anos, diversos containers ou ativos que nós temos alugados
para o Brasil afora. Só para te dar um exemplo, nós temos hoje containers que estão em operação lá no norte do nosso país, como também no sul. Então nós temos diversas experiências, né, que a gente pode dizer. Aliás, isso eu queria te perguntar, Claro. vocês têm condição de atender o Brasil todo? Exatamente. Um dos grandes diferenciais da Fluid, fora a questão da agilidade das peças de reposição e tudo mais, é que nós temos a capacidade de estar presente em todos os estados. Por que nós temos essa capacidade? Porque ao longo desses 30 anos aí nós fomos criando, né, querendo ou não, um portfólio muito grande que atende toda a necessidade dos nossos clientes. Principalmente hoje, se a gente parar para pensar, como nós temos diversos ativos que a gente chama de containers ou outros sistemas, a gente consegue alugar para o cliente, a gente consegue daqui da Fluid fazer esse acompanhamento de uma forma remota, como também a gente pode estar operando para o cliente. Então isso tudo faz com que a gente tenha esse grande diferencial que a gente chama aqui dentro hoje, que a gente já consegue atender todo o ciclo o ciclo de vida, digamos assim, que o cliente exige, né? Ele precisa para o dia a dia dele na operação. A gente sabe que é muito importante a assistência técnica, né? Exato. Então, uma empresa que é um orgulho nacional, a Fluid Brasil, uma empresa que está aqui no Brasil, ter essa agilidade para assistência Sim, técnica. exatamente. A gente percebe isso novamente porque, como nós operamos os nossos sistemas e, querendo ou não, o cliente está nos pagando através de um serviço, através de um metro cúbico tratado, então nós temos que ser ágeis também no sentido de colocar a máquina para funcionar caso tenha algum problema, algo do tipo. Então essa questão da assistência técnica não é somente em cima dos nossos equipamentos, é também de uma forma até processual, porque muitas das vezes o cliente está com algum problema lá no site dele e, na verdade, está faltando uma certa questão de análise processual. Então, a gente consegue pegar a assistência técnica, que em teoria seria nosso operador, mas junto com o nosso time técnico, junto com o nosso time de processo, ou até mesmo a parte da engenharia. Creio que isso faz com que a gente consiga fechar todo o ciclo, faz com que a gente consiga entregar um grande diferencial para os nossos clientes. Olha, eu estou muito feliz de ver a companhia, ela está se modernizando, ela está se atualizando com tecnologias, tem um pessoal muito eficiente, nitidamente eficiente. Olha, muito obrigado pela recepção e parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço essa oportunidade e vamos em frente.